Muita gente está aqui procurando e querendo saber sobre a questão das Americanas, né? Que é uma questão que é privada, mas que ao mesmo tempo é pública, porque bancos públicos e instituições estatais concentram um terço da dívida das Americanas. E as instituições públicas fecharam 19 contratos com a varejista no valor de 6 bilhões e 400 milhões de reais, isso sem contar os juros também. E a Advocacia Geral da União, ela pretende ingressar agora como parte interessada no processo de recuperação, porque a companhia deve mover, que deve mover na semana que vem, inclusive. Lá em Davos, inclusive, Haddad disse que o assunto Americanas é sim importante, que o governo está de olho e está acompanhando isso. Eu queria saber a sua opinião. O que o governo deve fazer a respeito disso? Como é que o senhor vê essa questão agora, inclusive, dessa ação da AGU? Olha, Fabíola, o governo tem muito pouco a fazer nesse campo, né? Esse é um território estritamente privado, tem uma legislação própria para isso, né? Tem a ação dos credores, tudo indica que houve uma fraude gigantesca, na loja americana, que passou, pelos auditores, né? Mais de um auditor, parece que isso é um processo que já tinha, muito tempo, mais de um auditor trabalhou e não viu, né? Portanto, é uma coisa muito grave, né, que gerou efeitos muito sérios nos investidores. Né? A, a ação caiu a essa altura mais de 80%. Né? Hoje se duvida se a empresa tem condições de recuperar, a não ser com uma forte injeção de recursos dos seus controladores, ou os três que controlavam a empresa até agora. Né? Existe um movimento de diferentes tipos de credores para receber o seu dinheiro rápido. Né? Um deles é o BTG, tinha lançado mão de depósito da Caixa da Americana no banco, 1 bilhão e 200 para se ressarcir. Um juiz mandou devolver e ontem o outro juiz disse que o BTG tem condição de fazer isso. Então você pode ter uma corrida de credores que acelera a morte dessa empresa, que é muito importante. Emprega centenas de milhares de pessoas, é relevante no comércio. Né? Então, se o governo começar a se intrometer nisso aí, eu acho que pode complicar, certo? Porque é uma tarefa que Mas, cabe ministro, à empresa, aos credores e ao judiciário. o senhor mesmo está dizendo que o BTG interveio judicialmente, segurou lá 1,2 bi. Ah, não, tá nessa situação eu vou segurar o meu para garantir o ressarcimento. O Bradesco está se movimentando na mesma direção. O que eu lhe pergunto é, o banco estatal, dentro dessa visão que o senhor está dizendo, não convém mexer muito porque vai piorar a situação da empresa. De fato vai. Agora, nós estamos diante de uma realidade. E como acionista majoritário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, não devia também o governo federal entrar nessa corrida judicial? Ah, vou reter aqui na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, o dinheiro da Americanas para assegurar o interesse do meu acionista. Não corre o risco o Banco Estatal de sair atrasado nessa corrida? Ora, não, se o governo fizer isso, terá cometido um grande equívoco. Porque o fato de ter o controle não significa que o governo manda no banco. Certo? O banco tem uma administração, tem presidente, vice-presidente, diretores, especialistas para cuidar dele próprio. Então, Né? só para entender, o senhor acha que esses especialistas têm que fazer o que fez o BTG? Tem que fazer o que está fazendo o Bradesco? Todos vão fazer isso, todos vão fazer isso. O que Mas tem que você ser tem o que entender banco, nesse ô caso? ministro, só para deixar claro, tem que ser o banco, não a AGU fazer isso? Tem que ser o banco, claro, tá certo? Eu não sei qual é o argumento da AGU para entrar nisso aí. Agora, por que existe esse processo chamado de recuperação, que no passado chamava-se concordata? Isso é algo que foi percebido nos países ricos no século XIX, quando a economia começou a ficar mais complexa. Quando a empresa entra em dificuldade, ou por um erro, ou por uma fraude, ou por uma mudança de mercado, ela tem que ter o tempo para se reajustar, cortar gastos, redefinir suas estratégias, porque toda empresa é importante geradora de recursos. E quando há um evento quanto esse, os credores ficam apavorados, que vão perder o dinheiro, eles correm para cobrar judicialmente ou se apropriando dos recursos das empresas. Nesse caso, a empresa quebra. Então, isso se chama, em linguagem técnica,
corrida de credores. Se todos os credores correm para tirar o dele, todos perdem. A empresa desaparece, ela deixa de produzir e não vai pagar os credores. Portanto, esse é um papel do judiciário, interromper a corrida de credores e obrigar, por uma decisão que ele toma no processo, a que todos se sentem para negociar uma saída. E essa saída, geralmente, envolve os credores perdoarem uma parte do seu crédito para poder receber a outra parte. Ou seja, eu perdoo uma parte para essa empresa ter mais fôlego, recuperar forças, se recuperar economicamente e voltar a ser uma empresa viável, produtora de negócios, de salários, de renda e assim por diante. Essa é a lógica do processo de E recuperação.